Bem-vindos, aqui nós vamos ver novos macros, que são eles, o da multiplicação, o da subtração e vamos ver formalismos, que é a formalização do conceito de computação aqui nessa primeira parte e a formalização do passo de execução de um programa. Vamos lá. Bem, nós tínhamos visto anteriormente o macro da soma, o do GOTO incondicional e o da atribuição de variável. Vou colocar aqui de novo o macro da soma que nós já vimos. Aqui está o nosso macro da soma que nós vimos antes. Agora vamos ver aqui qual é o macro da multiplicação e vamos entendê-lo. Esse aqui é o nosso macro da multiplicação. São os comentários iniciais. Bem, quando a gente tem uma multiplicação entre dois números, x1 e x2, qual é a sacada da multiplicação? Vamos aqui voltar para a matemática básica. Nós vamos ter um número, por exemplo, x1, e nós vamos somar ele x duas vezes. E o resultado é a conhecida multiplicação. E é basicamente isso o que a gente vai fazer aqui nesse programinha, que tem lá no livro. E aqui que a gente está usando o macro da soma, porque uma multiplicação é uma repetição de somas. Inclusive, mais tarde, se você quiser criar um macro da exponenciação, que é uma repetição de multiplicações, você vai também poder criar da mesma maneira que a gente criou da multiplicação a partir de uma repetição de somas. Vamos ver se o nosso programa está fazendo o que a gente quer. Primeiro, analisando o nosso código. A gente tem aqui a nossa variável de entrada x2 e o valor dela está sendo atribuído à variável z2 auxiliar. Isso aqui a gente já está usando o macro de atribuição de variável. Só repetindo mais uma vez o que eu já falei antes. Esses macros, que a gente consegue resumir em uma linha várias outras linhas de código, é como se a gente estivesse pegando um macro que a gente tem aqui e jogando todas as suas linhas aqui. Por isso aquele comentário feito várias vezes sobre quando você for fazer uma implementação bruta, você vai ter que mudar o nome das suas variáveis auxiliares, porque se tiver nomes parecidos com as que já tem no programa principal, pode dar um probleminha e por aí vai. Mas aqui a gente está só considerando já que os nomes das variáveis auxiliares, entre outros, já estão trocados. Mas eu estou realmente fazendo essa observação mais uma vez, porque a gente vai entender por que a gente está usando essas duas linhas aqui para fazer uma atribuição da variável y de uma soma entre x1 e o antigo valor y que ela tinha antes, em vez de simplesmente usar isso aqui. Eu estou fazendo toda essa observação que eu já fiz no vídeo anterior, aqui mais uma vez, porque a gente vai entender por que essas duas linhas são duas linhas, em vez de só uma, que no caso era essa aqui. Mas vamos primeiro compreender esse código aqui. Bem, como eu já disse, o valor da entrada x2 está sendo jogado em z2. Por que isso mesmo? Porque a gente não quer que o nosso código destrua o valor da variável de entrada. E esse valor aqui vai ser modificado. Nós não estamos interessados em destruir o valor das entradas. Nós queremos conservá-los. E para manter esse princípio, a gente joga o valor armazenado nas variáveis de entrada em variáveis auxiliares para que possam ser modificados sem destruir o valor que as variáveis originalmente guardavam. Principalmente se isso aqui for ser usado de novo como macro. Enfim, se o nosso z2 for diferente de zero, o que isso significa? Aqui a gente está verificando que esse valor x2 aqui é o número de vezes que nós vamos repetir a soma de x1 com ele mesmo. Se for diferente de zero, então a gente vai vir para cá e a gente vai começar a fazer as iterações. Cada iteração a gente vai fazer o quê? A gente vai fazer uma soma entre o valor de entrada x1 e o valor de y, que ele é inicializado como zero, que a gente já deve saber desde o vídeo anterior também. E o seguinte, feita essa soma, a gente joga o valor dessa soma aqui na nossa variável y, porque a gente está basicamente fazendo essas somas aqui e guardando logo na variável de saída. Feito isso, a gente faz um goToBe incondicional, usando também um macro aqui do vídeo anterior, que é o goTo incondicional, que esse macro aqui está resumindo duas linhas. E, enfim, feito esse goTo, a gente vem para cá que a gente testa de novo. Se ainda tem iteração para fazer ou não. Se tiver, a gente volta para cá, decrementa, indicando que a gente já fez outra iteração, faz mais uma vez essa soma e joga aqui dentro, e fica fazendo isso, e qual o valor que vai ser resultante?
vai ser o valor multiplicado de x1 vezes x2, que é basicamente x1 somado com ele mesmo, x duas vezes. Vamos agora criar a nossa tabela para verificar o comportamento de nosso programa para ver se ele está fazendo mesmo o que a gente quer. Temos aqui a nossa iteração. Quais são as nossas variáveis de entrada? x1, x2. Temos as variáveis y de saída, a variável auxiliar z1 e a variável auxiliar z2. Vamos lá, na nossa iteração 0, vamos supor que a entrada foi 5 e 2. 2 não, 3. Esses valores aqui são inicializados guardando 0. Esse é o valor que cada variável dessa armazena. Na iteração 1, o que foi que aconteceu? x2 transferiu seu valor para dentro da variável z2. O que foi que aconteceu agora? Aconteceu de x2 mandar seu valor aqui para dentro e nem x1 e nem x2 até o momento modificaram seus valores. Bem, z2 é diferente de 0? Sim, manda para essa linha aqui, rotulada com A, porque esse condicional é verdadeiro. Z2 vai decrementar. Z2 tinha recebido quanto? 3. Decrementou, caiu para 2. O que aconteceu com Z1 agora? Z1 agora recebeu o valor da soma entre x1 e y, que é esse goto aqui, perdão, que é esse macro aqui da soma, desenvolvido também no vídeo anterior. Enfim, quanto vale x1 e y? Bom, x1 vale 5. x1 até o momento não vai mudar seu valor, posso escrever tranquilamente aqui. Y é 0, mas vamos lá. 5 com 0, qual vai ser esse valor aqui? 5. Y, agora sim, y vai receber o valor de Z1, mudou para 5. Vamos para a interação 2. x1 e x2 não vão mudar os seus valores em todo o programa. Agora vamos lá. Z2 é diferente de 0? Sim, manda para cá, para A. E A está nessa linha aqui. O que essa linha vai fazer? Bem, nessa linha nós temos Z2 e ele vai decrementar em 1. Ou seja, Z2, que era 2, vai cair para 1. E depois que isso acontece, quais são as linhas seguintes? Bem, Z1 vai receber a soma entre x1 e y. Qual o valor de x1? 5. E o valor armazenado em y? 5 também. Logo, vai subir para 10. Y agora vai receber o valor armazenado em Z1. Qual é esse valor? Vamos conferir aqui, 10. Logo, y não vai mais armazenar 5, vai armazenar 10. O valor aqui foi sobrescrito. Esse é o macro da atribuição de variável. Bem, vamos para a iteração 3. Chegando aqui nessa linha final, voltamos para cá. Z2 é diferente de 0? Sim. Então, go to A. Esse rótulo A está aqui. E vamos ver o que faz essa linha? Mais uma vez, decrementa o valor de Z2, caindo para 0. Z1, em seguida, vai receber o valor armazenado em x1, somado com y. Logo, qual é o valor de x1, que não vai mudar, nem o de x2? x1 armazena 5. E o de y? 10. Logo, vai subir para 15. Y vai receber o valor armazenado em Z1. Y vai receber o valor 15. É isso aí. E go to B. Nesse go to B, o que vai acontecer? Z2 vai ser diferente de 0. Nem preciso continuar mais porque as iterações, porque é o seguinte. Z2 é diferente de 0? Vamos ver. Não. Z2 é igual. Esse aqui deu falso. Então, ele não vai continuar para cá. Ele vai pular para essa linha aqui. Go to incondicional, usando esse macro aqui, e vai procurar o rótulo E. Existe algum rótulo E aqui? Não. O que o nosso programa faz? Ele para a sua execução. Esse é um dos critérios de parada de nosso programa, repetindo mais uma vez. Um é quando chegar na última linha e não tem mais nada para executar, ou quando você faz um goto para um rótulo que não existe. Qual foi o valor armazenado quando o nosso programa parou? Aqui na variável y, que é a nossa variável de saída? 15. E 15 é justamente o valor resultante de 5 vezes 3. E se fosse 0, um dos dois? Bem, se x2 fosse 0, a gente ia fazer essa soma, bem, 0 vezes. Ou seja, z2 ia receber 0. Nesse if aqui, z2 diferente de 0 vai dar falso e vem direto para cá. Qual é o valor armazenado em y? Veja que y não chegou aqui nessa linha do nosso programa. Y não chegou a alterar o seu valor armazenado. Que lembrando, essas variáveis aqui, de saída e auxiliares.
No momento de inicialização do programa, são instanciadas com valor zero. Só as de entrada têm algum valor diferente de zero, porque é a entrada. Logo, y vai ser retornado valendo zero. E é justamente caso, se fosse 5, x1, x2, 0, isso aqui ia dar quanto? Zero. E se fosse x1 igual a zero? Isso aqui tinha que dar zero também. Vamos ver. Bom, Z2 ia receber algum valor e o que ia acontecer? Z2 ia ser diferente de zero. E então ele ia chegar aqui nesse loop e ia ficar iterando x duas iterações que iam somar zero com vários outros zeros. E isso aqui ia dar quanto? Zero no final também. Logo, o nosso programa está certinho. Esse nosso programa está fazendo o quê? Está pegando a função f de x1 e f de x2, o que é que ele retorna? x1 vezes x2. Agora vamos conferir aqui por que é que no livro, em vez de escrever só uma linha, o livro preferiu escrever essas duas aqui. Eu vou só limpar essa página aqui que está toda poluída. Vamos lá. Z1 recebe x1 mais y. Vamos ignorar que são essas duas linhas. Vamos fingir que são, na verdade, essas duas, na verdade, são só essa linha aqui. Quando a gente chegar nessa linha, é como se, na verdade, a gente estivesse executando esse programinha aqui todinho no lugar dessa linha aqui. Quando a gente chegasse aqui, a gente ia ter y recebe x1, que é o nosso valor de entrada. Tudo bem. E quando a gente chegar nessa linha aqui, z2 recebe x2. Quem é x2? É esse cara aqui, que por acaso é y. Eu vou apagar aqui e vou deixar aqui em azul. Agora vamos lá. Y recebeu o valor de entrada x1. E o z recebeu que valor? Y. E quem é y? Esse cara aqui. Qual é o valor que esse cara armazena? x1. Eita. Quando a soma acontecer, qual é o valor que a gente vai ter somado? x1 mais x1. A gente vai acabar tendo feito 2 vezes x1. E isso não é o que a gente quer. Isso é o que iria acabar acontecendo se a gente tivesse escrito dessa maneira. É o que ia acabar acontecendo para qualquer valor que a gente tivesse chegando bem aqui nessa linha. Esse seria o problema. O nosso programa não ia se comportar da mesma maneira que a gente queria. Por isso que tem toda aquela conversa sobre mudar os nomes, ficar atento que um macro, na verdade, é um resumo de várias linhas de código, e numa implementação bruta você tem que ter toda essa consideração aqui quando usar um macro aqui dentro de outro programa principal. Agora só a questão. Apesar disso tudo, legal, a gente tem toda essa preocupação aqui, mas nós vamos ver lá na frente uma espécie de algoritmo que a gente vai poder usar qualquer macro, sem nenhuma preocupação em qualquer programa principal que a gente tiver. Por exemplo, aplicando um algoritmo que a gente ainda vai ver muito lá na frente, a gente vai poder, por exemplo, usar o nosso macro de soma, usar desse jeitão aqui, sem ter medo de que esse problema aconteceria. Esse programa, ele acrescentará várias linhas antes e várias linhas depois, e vai tirar qualquer preocupação que você poderia ter em usar um macro dentro de outro programa. Mas isso é cena dos próximos capítulos, e eu estou explicando isso aqui para você ficar atento. Por quê? Principalmente o livro, ele apresenta essas duas linhas aqui em vez dessa, e só para ressaltar toda aquela questão de se preocupar com o macro e com o fato dele ser um resumo de linhas dentro de outro programa.